essa acentuação gráfica aqui, ela precisou de todos os conhecimentos que a gente viu na aula passada, por exemplo, de separação silábica. Por quê? Saber separação silábica é crucial para eu entender a acentuação gráfica. Uma coisa não existe sem a outra. Tudo bem? Mas antes disso, trouxe aqui, essa primeira questão aqui foi CESP, a segunda foi CESP, a primeira foi a OCP. Vamos aqui, gente. Vocês responderiam mais ou menos aqui. O que é que vocês entendem por essa primeira questão aqui? Apresentam a mesma tonicidade. O que é que a questão, a OCP, quis dizer com tonicidade? O que é isso, pessoal? Sílaba tônica, a gente viu isso em separação silábica. Então, existe somente uma tônica por palavra, que é a mais forte, e existe as outras que são o quê? Átonas, ou seja, mais fraca. Qual delas você assinalaria aqui? Apresentam a mesma tonicidade, exceto, não é isso, gente? Exceto. Ou seja, são 5, tem 4 iguais e uma diferente. Qual é aqui? Vamos resolver aqui? Como é que eu pronuncio essa palavra aqui, gente? Oi? É púdico ou pudico? É pudico. Qual é a sílaba mais forte aqui? O di, que é uma pessoa com pudor. A gente quer transformar essa paroxítona em quê? Em proparoxítona, dizendo o quê? Púdico. Não. Qual é a sílaba tônica dessa letra B? Pronuncia para mim essa palavra aqui na letra B. Como é? Contém? Não. Se fosse contém, nós teríamos o quê? Um acento, não é isso? Nós teríamos aqui contém com acento agudo para singular e contém com acento circunflexo para mostrar o quê? O plural. Como é que eu falo essa palavra? Que é o verbo contar. Eu quero que eles contem a história. Mas por vício de vista que a gente nos prega mais ou menos, a gente quer chamar isso aqui de quê? De contém. Mas a palavra que é como, gente? Contém. Quem é a sílaba tônica? O com, ou seja, presta atenção, essa é paroxítona, concordam? Essa aqui também é paroxítona? É, porque está na penúltima sílaba, então eu não estou procurando aqui uma palavra paroxítona. Ou seja, pode ser tanto ser oxítona como o quê? Proparoxítona, tudo bem? Vejamos, como é que eu pronuncio essa letra C? Vamos lá? Filantro. Qual é a sílaba tônica? O tro, ou seja, mais uma paroxítona. Como é que eu pronuncio essa palavra aqui? Essa palavra é monossílaba. O que é que acontece? Está vendo como eu preciso saber separação silábica? O grupo fonético UI ou IU, quando ela está anterior a MN ou R, o que é que acontece? Elas se separam. A palavra ruim se separa dessa forma. Qual é a sílaba tônica da palavra ruim? Ruim, ela é o que, gente? Oxítona. Ou seja, chegamos ao gabarito letra D. Como é que eu pronuncio essa palavra aqui? Maquinaria. Maquinaria não é maquinária, não tem acento. É maquinaria. Esse I e A se separam? Tu tá vendo? Se tu não souber separar as sílabas, a acentuação gráfica vai pro beleléu, não é isso? Como é que eu sei aqui, gente? Do I pro A, olha a seta. Já esqueceram da aula passada, gente? Adão olhou Eva. I, U. Vamos lá. Quando é crescente, acontece o quê? Separa. Quando é decrescente, não separa. Do I pro A. Do I pro A é crescente. Então faz o quê? Separa. A. Separou virando um hiato. Qual é a sílaba tônica aqui? Maquinaria. Ou seja, mais uma paroxítona. Todas são paroxítona, exceto o quê? Letra D, que é oxítona. Lembrando a vocês, se eu não souber separação silábica, vai me dar trabalho aqui para aprender a acentuação gráfica. Tudo bem? Segunda questão, a gente está apostando que SEDUC aposte mais uma vez em CESP. Se for CESP, a gente vai se dar bem também, não é isso, gente? Está aqui uma típica questão da prova CESP. Talvez ela vá fazer de certo e errado. A última da SEDUC, ela optou por múltipla escolha. Não foi isso? Então vejamos aí. Já deram uma olhada nessa questão? Qual é que vocês assinalariam?
que diz aí? Mesmo motivo de acento. Nessa questão nós temos 15 palavras. Para eu saber, eu tenho que justificar. Criem o hábito de justificar cada acento de cada palavra para ela te ajudar na hora da prova. Sem isso, eu não vou muito longe, eu não consigo responder. Primeiro, separar as sílabas. Vamos lá. A palavra até se separa, gente? Sim ou não? Separa, gente. Até. Por que até é acentuado? Oxítona. Vamos justificar. Coloque aí. Oxítona terminada em E. Por que após? Após se separa? Vocês vão fazendo aí nesse espaço à frente. Vamos lá. Após. Por que após é acentuado? Oxítona terminada em que, gente? Em O seguido de S. Lembrando a vocês que o S é marca de número. Portanto, ele não serve para contabilizar finais de palavra. É a partir do que veio antes do S. Tudo bem? Oxítona terminada em O. Baú. Por que baú está acentuado? É oxítona? Baú é oxítona. Ó. Baú. Não se separa assim? Duas vogais e uma está acentuada, que for na segunda, se separa. Não foi isso que a gente aprendeu aula passada? Beleza. Ela é oxítona, Vitor? Ela é oxítona, mas a justificação do seu acento é porque ela é oxítona? Não, ela é acentuada por regra de quê? De hiato. Então, letra A não é. Eu quero todas as palavras justificadas pelo mesmo acento. Letra B, saída, veículo e Havaí. Como é que eu separo a palavra saída? Lembrando a regra de acentuação. De separação. O que é que acontece quando eu tenho duas vogais e o acento está sobre a segunda? Elas se separam. Sa e da. Fazendo a contagem de sílabas, oxítona, paroxítona, vamos lá. Aqui é o quê? Ela é o quê? Ela é paroxítona. Muito bem. Ela é explicada por ser paroxítona. Paroxítonas terminadas em A não acentuam. Mas eu sei que a palavra saída tem acento. Qual é a regra, gente? Nós temos o que aqui? Um hiato. Então, todas as outras são por forma de hiato. Por que a palavra veículo recebe acento? E aqui, se separa veículo, gente? Separa? Vamos lá, ó. Veículo. Qual é a regra que explica a palavra veículo? É o quê? Nós temos um hiato aqui, não temos? Veículo, aqui é um hiato. Mas ela, ao mesmo tempo, é o quê? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Ela também é o quê? Paroxítona. Qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Ou seja, eu estou aqui numa briga de faca. Todas as proparoxítonas são acentuadas e os hiatos também. Qual das duas vai justificar a minha palavra? As proparoxítonas são regras gerais que se sobressaem sobre as regras o quê? Específicas. Portanto, veículo é acentuado por ser proparoxítona. Ou seja, já quebrei aqui as regras. Não é a letra B. Por que a palavra Havaí é separado? Havaí. O acento está na última. Por que é explicável? Oxítona. Gente, estão achando difícil? Vou explicar cada coisinha dessa. Eu estou aqui só para constranger mesmo. Depois a gente vai aprender e apreender tudo isso. Vamos lá. Por que a letra B, céu se separa? Céu se separa? Se o acento fosse no U, ela se separaria. Como o acento é na vogal anterior, elas ficam juntas. Por que céu é acentuado? Nós temos a regra aqui do ditongo aberto. Gente, nunca vi isso. Vocês já viram isso? Por que constrói acentuado? Ditongo aberto. Por que maracujá é acentuado? Oxítona terminada em A. Vamos lá. Caráter. Por que caráter é acentuado? Vamos lá, ó. Caráter. Paroxítona terminada em quê? Em R. Por que balaústre é acentuado? Hiato. Por que hífen é acentuado? Paroxítona terminada em N. Ou seja,
Em uma só questão, CESP, eu consegui explicar 15 palavras. Eu tenho que criar esse hábito. No TD que eu passei para vocês hoje aí, para a gente fazer no final da aula e responder, são todas essas palavras de diversas bancas. Chegando em casa, gente, pega no site Que Concurso, que é um dos melhores sites para resolver questões, se inscreve lá e você pode resolver. Faz 50 questões só de acentuação gráfica e depois vê o vídeo na internet. Tudo bem? Alguma pergunta? Todas aqui. A confusão que eu fiz aqui não era para entender mesmo, gente. Era para constranger mesmo. Saber até onde está o meu nível de entendimento de acentuação gráfica. Tudo bem? Agora vamos para a regra? Vamos lá. Primeiro, vamos começar da base. Eu tenho que saber primeiro os acentos. Quantos acentos eu tenho? Olha aí, gente. Nós temos... Quem é o primeiro aí? Nós temos o trema. Não é bem um acento, ele é um formador de tonicidade, ele é chamado de diacrítico. Ainda existe o trema, pessoal, depois do acordo ortográfico? Não, ele deixou de existir, ele era escrito no U para dizer que ele era o quê? Pronunciado. A palavra linguiça, por exemplo, que tinha o trema no U, era para dizer para eu não falar linguiça. Então ele era um sinal diacrítico para dizer que aquele U era o quê, gente? Era pronunciado, não formava um dígrafo em linguiça. GU não era dígrafo aí. Portanto, o trema já não existe mais. Quem é o segundo aí? É o apóstrofo. Por exemplo, a gente usa muito caixa d'água. O apóstrofo foi usado aqui, gente, para fazer uma contração de uma palavra e outra. O de caiu fora, o é caiu fora, da preposição de, se juntou com o a e formou uma só palavra. O apóstrofo tem essa finalidade. Não cai isso em prova, tá bom? A gente está fazendo revisão geral para não ficar nada de fora. Qual é o terceiro? É o tio? É o tio. Tio, pronto. Tem uma questão bem interessante sobre o tio, porque na maioria dos casos o tio não é acento. O tio é simplesmente uma representação de nasalidade. Pode prestar atenção que sempre quando eu coloco um tio em uma letra, geralmente é o A, eu estou dizendo que aquele som passa por onde, gente? Pelo nariz, ele é nasal. Olha só na palavra mãe. Pode colocar o dedo no nariz aqui que você verifica, ó, mãe. Ele vibrou, ele passou pelo canal do nariz para dizer que ele é, e ao mesmo tempo ele também pode ser um acento, dependendo da palavra. Por exemplo, na palavra imã. Imã. Imã se separa, gente? Imã. Não é isso? Esse tio na palavra imã é um acento? É não. Ele é simplesmente um quê? Um representante de nasalidade. Indicador de nasalidade. O acento é o I. Tudo bem? Nós temos o próximo o quê? Qual é o próximo aí? O agudo, que ele está muito presente, isso sim cai na prova. Vamos lá? O acento agudo, que a gente confunde muito, né? Acento agudo, como é que se chama esse? O acento circunflexo, o agudo, ele indica o quê? Que a palavra ela é aberta. Por exemplo, eu digo céu, o acento agudo aqui em céu, é para eu não dizer o quê? Seu. Não é verdade? Ele indica a abertura da palavra. Se eu digo, por exemplo, a palavra tênue, e coloco o circunflexo, ele indica que o quê? Que a vogal é fechada. Eu não digo tênue, eu digo o quê? Tênue. Então a função do circunflexo é indicar a vogal fechada. A última é o quê? O sinal grave, né? Cadê o sinal grave? Tá aí? Qual é? É para o outro lado. Onde é que a gente costuma ver o sinal grave? Para indicar a crase. Ele só serve para isso. Tem até pergunta de prova que olha para isso e pergunta qual é o nome desse acento. A gente cai no erro de dizer que é o quê? Crase. O nome desse acento não é o quê, gente? Crase é o quê? Grave. Vamos combinar isso de início. Tudo bem? Nem existe a questão também de acrasear, né? Crase é um sinal, uma questão de regência, não é de acentuação gráfica.
Vocês anotaram isso aqui? Essa confusão toda? Vamos lá, começando aqui as nossas regras. Primeiro, vamos dividir o conjunto de acentuação gráfica em dois grupos. Primeiro são as regras gerais, depois específicas. Está bem articulado no material de vocês aqui, ó. Regras gerais. E regras específicas. Se você decorar isso aqui, não esquece mais nunca, e prova, você, pelo menos uma questão de prova dessa, você não erra sobre a acentuação gráfica. São quantas regras, gente? São 8 ao todo. Vamos lá, regras gerais, 1, 2, 3, 4. Ou seja, bem dividido aqui para facilitar, 4 e 4. Primeira regra geral de acentuação gráfica é o que, gente? Monossílaba o quê? Tônicas. O que é uma monossílaba, gente? É uma palavra que só tem o quê? Uma sílaba, dissílaba, 2, trissílaba, 3, polissílaba, 4 ou mais. Então, quando eu tiver uma palavra monossílaba, ou seja, só com uma sílaba, eu preciso fazer esse mantra na minha cabeça. Só isso. As monossílabas tônicas terminadas em quê, gente? A, E, O, seguido ou não de quê? De S. Vamos lá, monossílaba tônica terminada em quê, gente? A, E, O. E seus plurais? As, Es, Os. Decora só essa primeira parte aqui. Suponhamos que venha na prova para eu justificar a palavra pá. Eu peguei a pá para cavar o buraco. Por que a palavra pá é monossílaba? É monossílaba, ela não se separa, só que faltava deixar o P sozinho ali. Por que a palavra pá recebe acento? Justifica para mim, vamos lá. Monossílaba tônica terminada em quê? Em A. Tudo bem? Por que a palavra, quando eu digo tenha fé em Deus, por que a palavra fé recebe acento? Monossílaba tônica terminada em quê? Em E. Monossílaba terminada em E. Por que a palavra dó recebe acento? Monossílaba tônica terminada em quê, gente? Em O. Só isso. Monossílaba tônica terminada em O. Ou seja, A e O são 5 vogais. Quais foram as que ficaram de fora? I e U. Ou seja, usem a lógica. As monossílabas tônicas terminadas em quê? Em I e U fazem o quê? Não recebe acento. Por que o verbo vir, flexionado na primeira pessoa, eu vi o carro passando, por que eu não posso colocar um acento no I? Porque ela é uma monossílaba tônica terminada em que, gente? Em I. Por que o ti, eu fiz isso para ti, não recebe acento? Monossílaba tônica terminada em I. Pronto. Por que a palavra, por exemplo, o bife está o quê? Cru. Por que eu não posso colocar um acento aqui na palavra cru? Porque ela é uma monossílaba tônica terminada em U. E nu, por que nu não recebe acento? Monossílaba tônica terminada em U. Tudo bem, gente? Alguma pergunta aí? Não? Que coisa boa. Oi? E não? Eu ouvi. Vamos lá. Segunda regra aqui. Estou indo rápido demais? Vamos para pegar, né? Vamos lá. Se eu estiver indo, vocês peçam para lá. Vamos lá. Oxítonas. Gente, vocês estão lembrados do que são oxítonas, né? O que são oxítonas? Nós temos a tonicidade na última sílaba, né? Paroxítona, penúltima sílaba, e proparoxítona, na antepenúltima. Aí pergunto, por que não pode vir na quarta sílaba? Porque não tem como fazer uma palavra em que seja na antepenúltima, né? Tirando isso. Seja, gente, quais são as regras das oxítonas? Semelhante às monossílabas. Vamos lá, quais são? Oxí terminado em A, E, O, só acrescenta o quê? O em, beleza? Seguido ou não de S.
Monossílabas. Mono. Oxítono terminado em AEO só acrescenta o em. Vamos fazer os seus plurais, porque o plural de em modifica, né? Fica o quê? Ens. Eu aconselho que você coloque o ens aqui também. É o plural de em, mas às vezes a gente confunde. Principalmente quando eu pego a palavra hífen. Ela é bastante cobrada em prova, ó. Hífen vai receber acento por ser paroxítono. Hífen, paroxítono terminado em N. Qual é o plural de hífen? Hífens, ó. Hífens. Na palavra hífens, o acento deixa de existir porque termina em ENS. Por isso você tem que prestar atenção já no plural, de imediato. Quando eu chegar na paroxítono, eu falo isso aqui do hífen. Beleza? Vamos colocar aqui. Separação fundamental para eu aprender acentuação. Vamos lá. Por que que a palavra cajá recebe acento? Como é que eu separo cajá? Eu não tenho problema aqui, né? Vamos lá. Quem é a sílaba mais forte? Cajá é o quê? É o A. Por que que a palavra cajá recebe acento? Vamos lá. Oxítona terminada em quê? Em A. Por que que a palavra café recebe acento? Oxítona terminada em quê? Em E. Façam essas anotações aqui, vamos deixar de preguiça. Café. Por que que a palavra bodocó é acentuado? Bodocó. Oxítona terminada em quê? Em O. Vamos lá, gente. Por que que a palavra saci tem acento? Por que que saci tem acento? Saci tem acento, gente. Por que que saci não tem acento? Oxítona terminada em quê? Em I. Viu? Oxítona terminada em quê? Em I. Ela não acentua. Por que que a palavra caju recebe acento? Caju não recebe acento por qual razão? Oxítona terminada em U. Agora, se você der uma volta por aí, você vê nos cardápios aqui na Praça Sé, tem muito de suco de caju com acento. É um suco especial ali, né? Então, gente, caju não tem acento por ser uma oxítona terminada em U, tá bom? É a mesma coisa, é caju que eu vejo sempre. A primeira coisa que eu vou olhar, aí o suco é confiável, se não tiver acento, né, gente? Tem a palavra mussarela, né? Mussarela está escrito com SS lá. A gente sabe que mussarela é com cedilha, né? E lá nos cardápios a gente sempre coloca mussarela com o quê? Com 2 S. A maioria tem com 2 S lá. Eu só vi um com cedilha escrito corretamente no do shopping, naquelas tapiocazinhas. Tem? Vocês ouviram lá? Não pode olhar lá no cardápio, lá tá escrito certo, né? Então é isso, gente. Terminado em AEO se acentua, I ou U não se acentua quando oxida. Tá faltando regra? Tá. Terminado em que, gente? Em, por exemplo. Por que que a palavra armazém recebe acento? Oxítono terminado em EM, para não ter risco aqui. Oxítona EM. Vamos lá, próxima. Por que que a palavra parabéns recebe acento? Parabéns recebe acento. Oxítona terminada em ens. Vitor, qual vai acrescentar a palavra hífen no plural? Vou voltar quando eu explicar as paroxítonas. Aí você faz a oposição com oxítono, tá? Deu para entender aqui, gente? Vamos repetir. Qual é a regra das monossílabas? Sem olhar. AEO. De novo. AEO. Oxítona. AEO em. Em ens. Vamos falar o plural só de em, né? AEO ens. Beleza? Vamos lá. Chegamos nas paroxítonas. Posso dizer que o maior foco das bancas são as paroxítonas, porque as Gente, vocês podem acompanhar, né? Pode fazer o resumão aqui, é o quadro resumo. Daqui a pouco eu vou revisar tudo, passando de item por item, tá?
Paroxítonas. As paroxítonas são as rainhas, porque enquanto eu tenho aqui 3 finais para decorar, eu tenho 4 finais para decorar aqui, eu tenho quase 10 finais para decorar aqui. Só que eu fiz uma palavrinha bem bonitinha para vocês. Ó. Então vamos lá. Ó. Se você não conseguir decorar isso aqui, você vai para as mais fortes. Vamos repetir comigo, gente? Ó. Escuta primeiro para depois você falar. Ó. Linur chumps onde tom. Dá para fazer? Vamos lá. Ó. Linur chumps Eu troquei, não foi? De novo. Linur chumps onde tom. Ou seja, o que é esse nome feio aqui? As paroxítonas terminadas, vamos fazer o tracinho embaixo de cada uma. Terminada em L, I, N, U, R, X, U, M, P, S, ON e ditom são acentuados. Isso aqui é uma dica porque engloba todos os sinais das paroxítonas. Eu não vou errar nunca uma questão de paroxítono. Outra coisa para paroxítono, você não errar essa questão, é observar a tonicidade, minha gente. Se você observar a tonicidade, tem pouca chance de erro. Por exemplo, vamos lá. Por que a palavra revólver recebe acento? Primeiro, olha só, vamos por intuição. Vamos classificar a tonicidade? Quem é a mais forte aqui? Revólver. É o quê? Paroxítona, beleza, ela é paroxítona. Lá no texto, essa palavra já vai estar acentuada, não é verdade? E na seleção ela já vai ter acento lá. Pronto, identifica a tonicidade, eu sei que ela é paroxítona. Aí lembrei, as paroxítonas são as que têm mais finais. Li, nu, chumps, on, ditongo. Ela está terminada em quê, gente? Em R, né? Revólver. É linur. Eu tenho um R aí, não tenho? Portanto, ela é justificada por ser o quê? Paroxítona terminada em R. Outra, amável. Amável. Por que a palavra amável é acentuada? Vamos, qual é a sílaba tônica? Ma. Ela é o quê? Paroxítona terminada em L. Tem L no Linur chumps? Tem, que é a primeira. Por que a palavra biquíni recebe acento? Biquíni. Por que biquíni recebe acento? Vamos lá. Paroxítona terminada em quê? Em I. Olha o caso aqui, ó, o li. Tá certo? Por que a palavra... Desculpa. Não tem a palavra íon, né? É uma da tabela periódica, né? Não sei, não, tabela periódica não, é um metal, sei lá, alguma coisa assim. Porque é cargas, né? Então vamos lá. Por que íon recebe acento? Ó, íon, ela é paroxítona? É. Aqui, ó, não é paroxítona? Terminada em quê? Em on. Paroxítona terminada em on. On. Tudo bem? Por que a palavra, por exemplo, álbum recebe acento? Álbum. Por que ela recebe acento aqui, gente? Álbum, ela é o quê? Vamos, gente. Ela é paroxítona terminada em quê? Em UM. Tudo isso aqui é intuitivo, tá? Você pode fazer uma lista, você pode observar o material, tem todos esses exemplos aí. Vamos pegar o material aí para ficar mais fácil? Vamos lá no número 2, número 3. Vamos aqui no número 3, por favor. Gente, vira a página aí, por gentileza. Você tem aqui na página 2, isso aqui é a página da ANGB, tá? Eu organizei de forma sequenciada. Qual das duas você prefere? Olha só. Olha os pontinhos que a ANGB colocou, ó.
L, N, R, X, I, US, ON, AN, PS de tongo. Você prefere de qual jeito? Linus, Schumps, AN, ON de tongo ou todas essas sequências aqui? Não, melhor do que o Schumps. Porque fica mais fácil de eu decorar. É bem mais fácil, né? Gente, vamos lá, ó. Você tá fazendo um concurso, Né? o neurônio tá... Tudo bem? Lembrar de Linus Schumps. É mais fácil, né? Linus Schumps. Vamos lá, Vou lembrar logo de Luxemburgo. né? Por que a palavra bíceps recebe acento? Bíceps. Por que ela recebe acento aqui? Paroxítona terminada em PS. Não esquece de dizer a sílaba tônica. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tudo bem? Cítona terminada em quê? PS. Ok? Todas essas fórmulas aqui, presta atenção aqui na dica. Todas essas formas aqui, a depender da banca, são esquecidas. Vou falar uma coisinha especial das paroxítonas, você não deve esquecer. Paroxítona terminada em ditongo. Fala isso pra gente aprender, gente. Paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra mais efetiva e mais cobrada nas provas. Paroxítona terminada em ditongo. Por quê? Tem uma confusão do cão aqui para que a gente possa responder. Fica ligado aqui. Vou colocar uma sequência de palavras aqui para a gente discutir. O que é um ditongo, gente? A gente viu isso na aula passada. O que é um ditongo? Faz 15 dias, né? Vocês estão lembrados, né, da separação silábica? Vamos lá. Como é que eu separo a palavra colégio? Vamos lá? Colégio. Fica junto aqui? Fica por qual razão? Porque a anterior está o quê? Acentuado. Isso aqui é um ditongo? É. Não é ditongo? Esse ditongo, IO, é um ditongo o quê? Crescente ou ele é decrescente? Vamos escrever a setinha de novo. Qual é a ordem da seta? Adão olhou Eva nua. Iu. Beleza, vamos lá. Esse ditongo é crescente ou é decrescente? Do I pro O. Ditongo decrescente. Oral ou nasal? Colégio. Oral. Beleza. Então, a pergunta pode ser: ela é uma paroxítona, sim ou não? Eu vou demorar bastante nesse caso aqui para que a gente possa fixar. Ó, última, penúltima, portanto ela é o quê? Paroxítona, terminada em quê? Em ditongo decrescente oral. Vocês que disseram, ó, do I pro E crescente. Vocês que disseram decrescente. Eu ouvi decrescente. Vamos lá, de tom crescente. Ora, mas é oral, né? Beleza, acertei uma. Ditongo crescente oral. Ok. Como é que a prova pode explorar? Se for a safada da CESP, ela vai pedir, como aquela que a gente viu aqui há pouco, de 3 palavras por alternativa. Eu já vi CESP fazendo o seguinte: ela colocar todas as letras como ditongos, paroxítonas terminadas em ditongo. Todas as sequências. Paroxítona terminada de tom crescente, 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 todas são crescentes. Da letra A à letra E. Somente uma das sequências, a letra E, a terceira da letra E, é um ditongo crescente nasal. Ou seja, você vai ter que passar 1 hora respondendo até chegar o quê? Aqui no oral. Tem banca que gosta de ser cruel. Vai depender da concorrência da demanda. Se for muito concorrida, é claro que ela vai fazer um tipo de questão dessa, porque o objetivo dela é o quê? Derrubar. Tá certo? Mas a gente vai estar aprendendo aqui algumas coisas. Gente, deu para pegar isso aqui? Vamos lá, a palavra aqui, ó. Essa é um ditongo crescente. História, vamos lá. História. Tá certa a separação silábica? Sim ou não? Quando a anterior é acentuada, o que é que fica? Junta, não se separa.
Portanto, vamos lá. Última, penúltima. Qual é a mais forte? Não é a penúltima, não é o tó? Portanto, ela é uma paroxítona. Terminada em quê, gente? Em A não, gente. Em ditongo. Ditongo. Do I para o A. Vamos olhar a seta. Do I para o A, crescente. Oral ou nasal? História. Oral. Vamos mais uma para a gente não perder o vício aqui. Caiu na prova da Consulpan. Já ouviram falar nessa banca? A palavra gânglios. É uma parte do corpo, né? Gânglios. Perguntou-se. Por que a palavra gânglios é acentuada? Me justifica, gente. Quem é a mais forte? Vamos, primeira coisa, uma coisa por vez. Ela é o quê? Paroxítona. Ela é uma paróxide terminada em OS? Não. Ela é uma paróxide terminada em quê? Ditongo. Em ditongo. Vamos lá. Esse ditongo é o quê? Crescente ou é decrescente? Crescente, ó. Do I para o O é crescente. Oral ou nasal? Gânglios, glios. O gan fica nasal, mas eu quero saber do I-O. Ele é oral. Beleza. Deu para entender isso aqui? Sim? Posso agora complicar? Não está complicado ainda não. Mas vamos aqui complicar um pouquinho. Veja só. Quando eu tenho ditongos deixa eu colocar um que seja decrescente para eu explicar essa regra. Amáveis. Por que a palavra amáveis recebe acento? Paroxítona, terminada em quê? Em ditongo, do E pro I. Decrescente. Vez, oral. Ok, gente? Paroxítona terminada em ditongo, decrescente oral. Vou grifar isso aqui, vocês podem escrever isso aí, botar um asterisco aqui nessa palavra amáveis. Por que eu estou colocando um asterisco nessa aqui? Porque ela é diferente das outras em número crescente, a outra é decrescente. Não é verdade, gente? Sim? Agora vamos lá. Quando eu tenho paroxítonas terminadas em ditongo crescente, só acontece com ditongo crescente. Se prepara para o viés. Eu tenho proparoxítonas eventuais. Que diabo é isso? Isso é que a gramática colocou em letras miúdas lá e não nos explicam. Vamos pegar a palavra colégio, ó. Colégio. Eu aprendi isso. Isso fisicamente é o correto. Por que eu fico junto essas duas vogais formando ditongo? Porque a anterior é acentuado. Você disse que a palavra colégio é explicada por ser o quê? Paroxítona terminada em ditongo, crescente, oral. Tá certo? Tá. E essa vai ser o gabarito da sua prova. Vai ser essa. Por que algumas bancas gostam de brincar com isso? Presta atenção. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, só acontece com ditongos crescentes, unicamente crescentes, eu possa vir a ter uma letra B. Olha como é que eu vou separar colégio aqui, viu? Ó. Colégio. Ao invés de um hífen, vou colocar dois. Eu vou botar de letra vermelha para facilitar. 2 pontos. Colégio. Contando as sílabas agora, como é que eu tenho? Qual é a sílaba mais forte? Continua o Lé, mas vai mudar a classificação? Vai. Última, penúltima, antepenúltima, não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá. Paroxítona. Chamarei de eventual. Isso é o que a gramática chama, proparoxítona eventual. O que é que acontece? Quais são os mitos? O que é que você deve acreditar? O que não deve acreditar? Quando eu tenho uma proparoxítona eventual,
eu vou usar o que, gente? O símbolo de 2 pontos. O que é que esses 2 pontos me dizem como informação? Que essa separação só existe na fonética, só existe oralmente. Então, se a prova cobrar, ela vai cobrar com essa regra, não existe outra. A não ser que a prova separe dessa forma, usando 2 tracinhos aqui, e chame a palavra colégio de proparoxítona no que, gente? Eventual. Se a prova engraçadinha vier chamando somente de proparoxítona, o que é que acontece? Erro. Ela não será o gabarito de vocês. Isso só acontece com ditongos crescentes. Amáveis jamais poderá ser uma proparoxítona eventual, porque ela é um ditongo o quê? Decrescente. Ficaram confusos? Ficaram. Vamos ver o exemplo aí, vamos resolver essas questõezinhas que está aí abaixo. Presta atenção. Tem aí, ó. Caráter e história. Estão acompanhando com o tio aí, ó? Caráter e história são acentuados pela mesma regra? Me digam se sim ou não. Isso aqui é CESP. Esse enunciado aqui é CESP. Respondo de certo ou errado. Caráter e história são acentuados pela mesma regra? Sim ou não? Eu estou na segunda folha, aqui, ó, abaixo do Linus Schultz. Fiz a pergunta. Respondam sim ou não nessa mesma regra. Certo ou errado? Separa, gente, por favor. Como é que eu separo a palavra caráter? Caráter. Por que a palavra caráter é acentuada? Paroxítona terminada em R. Qual é a próxima? História. História, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tem como você errar uma questão dessa? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? A gente tem a mesma regra? Tá errado, coloque aí. Não são justificadas pela mesma regra. Se fosse o seguinte, presta atenção. Colégio e médico. Olha a pegadinha aqui. Colégio e médico são justificados pela mesma regra, certo ou errado? Errado. Mas aí tu não disse que colégio pode ser proparoxítona? Pode. Proparoxítona no quê? Só para paroxítona, não aceite isso. Gente, eu estou colocando aqui a armadilha da CESP. Você não vê isso comumente em dicionário, não. Então, aliás, em alguns estão de letras miúdas. Vocês estão entendendo? Sim? É coisa, né? Vamos lá, responda essas aí. Vocês vão colocar somente certo e errado na frente de cada uma. Tem aí, ó, gânglios e cárcere. Mesma regra, sim ou não? Você quer justificar? Gânglios. Não, não é só isso não. Vamos lá, gânglios, né? Ditongo o quê? Crescente oral. Exatamente. Vai fazer a mesma. Vocês querem? Na hora. Eu só saio quando responder tudo isso. Como é que eu separo saída, gente? Saída. Por que saída é acentuado? É hiato. E é hiato. Qual é a próxima aí? Por que maracujá é acentuado, gente? Óxido terminado em A. Então tá certo pela mesma regra? É errado. Constrói. Por que constrói é acentuado? Constrói. Desculpa. É que é ditongo. Não, gente, é para colocar só certo e errado. Né? Vamos lá. Constrói, termina em quê? Em oi.
é ditongo aberto. Eu ainda não expliquei essa, viu? Baú, por que baú é acentuado? Hiato. Vamos voltar para ela só quando terminar as outras, né? Porque eu estou falando de regra que a gente ainda não trabalhou, né? Gente, número 4, a gente já volta para C e D, viu? Todas as proparoxítonas devem ser o que, gente? Acentuados. Eu não vou escrever na lousa porque isso aí é regra básica. Ó, Ângela, física, átomo, não é átomo, é átono. Átono, de vogais átomo, e átomo, né? A mesma coisa. Anderson, química, ínterim, matemática, ímprobo, sílaba. Tudo isso é proparoxítona e deve ser acentuado. Tudo bem? Tem alguma pergunta sobre isso? Não. Fechamos o primeiro quadro aqui de regras. As proparoxítonas todas são acentuadas. Vamos partir para cá. Vou apagar isso aqui para escrever as específicas aqui em cima. São quantas específicas, gente? São 4. A primeira regra aqui é o quê? O hiato. Vamos lá. Primeira coisa, se você observar no material de vocês, está dizendo o seguinte: regras gerais sobressaem sobre as regras o quê? Específica. Então você tem que trabalhar em regime de triagem. Você verifica se ela não é explicável por uma regra geral, para depois partir para uma regra específica. Tudo bem? Então vamos lá. Regra do hiato, gente, ó. I ou U. Vocês estão acompanhando o material de vocês? Está abaixo da tabelazinha lá. I ou U, vamos repetir comigo, vamos lá. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Ou seja, uma palavra só vai ser explicada por hiato se a segunda vogal acentuada for um I ou um U, em que essa segunda vogal esteja longe de NH e sozinha com S. Vitor, vamos colocar um exemplo. Veja só a palavra aqui, ó. Saída. Saída se separou assim porque eu tenho duas vogais e a segunda é acentuada. Qual é a regra que justifica saída? Eu sei que eu tenho um hiato aqui. Vamos lá. Hiato é o quê? I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Escuta só. Como é que eu separo a palavra juiz? Juiz. Aqui é um hiato. Juiz tem acento? Vamos julgar. É um hiato? É. Ó. I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de quê? De S. Quem é o único companheiro do I? O S. Eu não posso ter outro acompanhante. Ou ele vem sozinho, ou ele vem acompanhado de quem? De S. Se vier acompanhado de outra consoante, não posso acentuar. Tudo bem? Como é o plural de juiz? Juiz. Muda a separação? Muda. Como é que fica? Juízes. Agora o I pode ser acentuado? Pode, porque ele está o quê? Sozinho. Vocês conseguem entender essa diferença? Juíza, do mesmo jeito. Vamos lá. Se eu digo o seguinte: cairdes hoje pela manhã. Olha, bonito, né? Cairdes. Eu tenho hiato aqui? Tem o hiato? Hiato eu tenho. O hiato eu tenho. O hiato eu tenho. O hiato eu tenho. Não é isso? O I é a segunda vogal do hiato? É. Ele pode ser acentuado, sim ou não? Porque ele está acompanhado de quem? Do R. Só isso. Vamos outra. Balaústre. Você sabe o que é um balaústre? Balaústre. Balaústre é o que a gente chama de parapeito.
Pois eu já ouvi a palavra parapeito, não sabia o que significava. Você sabe que literalmente é para parar o seio. Parapeito é a bancada que você fica no... É balaústre, é a mesma coisa. Tá? Gente, balaústre, por que balaústre é acentuado? Tá acompanhado, é um hiato e ele está acompanhado de quem? De S. Então é perfeitamente acentuado. Rainha tem acento? Por que rainha não pode ter acento? Porque ele está próximo de NH. Tem que estar o quê? Longe de NH. A palavra nem pode ter NH, porque dá irritação. Ele é intolerante a NH. É só isso. Deu para pegar a regra do hiato? Me explica aqui uma coisa. Veículo. Caiu na prova de vocês, tá para justificar a palavra veículo. Me justifica aqui. Eu tenho o quê? Um hiato e eu uso a segunda vogal do hiato, ele está sozinho, está perfeito um hiato aqui. Vamos contar as sílabas? Última, penúltima, antepenúltima. Ela é o quê? Ou seja, vamos lá, Vitor, então ela vai ser justificada pelos dois exemplos. Quem é a primeira que manda? São as regras o quê? Gerais. Então a questão vai ser justificada por ela ser o quê? Proparoxítona. Quando ela não pedir, que você passa para as específicas. Tá certo? No caso, assim, se eu tivesse dois itens, o hiato é uma vírgula e o item para dois itens mais corretos. Como é? Não entendi. Pessoal, eu ia dizer assim, para justificar a separação, mas tivesse um item, hiato, e a outra, É a outra hiato e essa outra aí, né? Não é o que cai. mais correta seria proparoxítona. Sim. Não seria a mais correta, seria a correta. A correta. Olha, vamos voltar lá no início, na segunda questão. Olha a segunda questão como é boa, gente. Escuta. Diz aí, olha a letra C da segunda que foi gabarito. Prêmio, por que prêmio é acentuado? Desculpa, é letra B. É B. Saída, por que saída é acentuado? Hiato. Veículo, hiato. E Havaí, hiato. As outras duas podem ser proparoxítona? Pode não, por isso que essa está errada. O veículo é a única que é estranha aí. Vamos lá. A regra de número 2 aqui, das específicas. Proparoxítona. Veículo é proparoxítona. Qual é o gabarito da 2? A 2 é letra C. Está pedindo a todas pela mesma regra. A letra C são todas. Gente, estão cansados? Não, né? É muita coisa? Mas vocês vão rever depois isso aqui. Mas eu não posso vender ilusão, né, gente? Vamos lá. Segunda regra se chama ditongos abertos. Você fica ligado nisso aqui, e você que está copiando isso aqui no caderno, coloca um asterisco aqui. Daqui a pouco você coloca esse asterisco, porque isso aqui foi onde houve mudanças no acordo ortográfico. Foi só aqui. É bom que você faz duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Para que você decore, escreve essas 3 palavrinhas aqui, ó. Papéis no céu dói. Tem nada a ver isso aqui, gente. Semântica voou aqui. Mas para que você decore bem as regras que eu vou falar. Papéis no céu dói. Escreve aí. Por que isso? Para que você saiba quais são os ditongos abertos que são cobrados na língua. Quais são eles, gente? Ei, el e oi. Se eu for só colocar o ei, el, oi, fica difícil de decorar. Para mim fica. Vocês que decidam aí. Os ditongos são ei, el e oi. É só isso. Decora que é melhor, né?
passasse um mês todo confinado dentro dessa sala. Nossa. Gente, olha só. Sempre que você vir esses encontros fonéticos aí, ei, el, oi, eles receberão acento ou não. Antes da reforma ortográfica, todas elas recebiam acento, era mais fácil. Hoje, caíram 60% dessas palavras. Vamos entender por quê? Por exemplo, como é que eu escrevo a palavra assembleia, gente? Eu tenho que separar? Tenho. Vamos separar logo, né? Assembleia. Não é isso? Gente, estão lembrados da regra de separação com 3 vogais? Quando eu tenho 3 vogais juntas, em que a última for o quê? A ou O, faz o quê? 2 mais 1. Vocês estão lembrados dessa regra? Tem que estar. Como é que separa a assembleia? A última não é um A? Fica o quê? 2 mais 1 separado. Então aqui, ó, assembleia A. Isso aqui você vai ver na aula de separação. Vamos lá. Como é que eu separo a palavra joia? Vamos lá, ó. Joia. A última não é A? Se separa. Como é que eu separo a palavra ideia? Ideia. Tudo bem? Você que está fazendo isso na sua, divida em grupos, tá? Você não pode juntar essas 3 palavras com as 3 que eu vou colocar aqui, não. Tá bom? Herói. Vocês conseguem entender a diferença entre esses 2 grupos, excetuando a presença do acento? Qual é a diferença? Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu tenho que dizer o seguinte, gente, ó. Como é que eu diferencio um ditongo aberto de um fechado? Ditongo fechado nunca recebe acento. Você já viu a palavra, por exemplo, seu, com acento? Antes da reforma de 34 tinha, mas agora não estão falando de 34. Seu, ele é um ditongo aberto ou fechado? Fechado. Se fosse aberto seria como? Céu. Obeso, eu digo de forma fechada. Lá em Portugal ele dizia o quê? Obeso, é de forma aberta. Ditongo fechado jamais recebe acento. Estou falando só de ditongo aberto. Assembleia, esse que é ditongo, ele é um ditongo fechado ou aberto? Por quê? Eu não digo assembleia, eu digo assembleia. Ótimo. Aqui é joia ou joia? Aqui é ideia ou ideia? Ou seja, todos eles são ditongos abertos? São. Todos esses aqui também são ditongos abertos? Ó, oi, el, ei. Ou seja, são todos ditongos abertos. Qual é a diferença entre esse primeiro grupo e esse segundo? A assembleia não tinha acento? Joia, ideia, todas elas tinham acento? Foi o que aconteceu. Preste atenção agora na regra. Ditongos abertos, quando oxítonas, ou seja, oxítonas com ditongos abertos, ficam com acento. E o que é que acontece quando não forem? Gente, aqui é oxítona e monossílaba. Quando elas forem oxítonas e monossílabas, elas recebem acento. O que é que acontece quando não forem? Gente, é questão de percepção. Quando o ditongo aberto vier no finalzinho da palavra, você tem que colocar o acento. Quando ela não vier no final da palavra, tira-se o acento. Por que que eu não vou acentuar mais assembleia? Por que que eu não coloco? Porque que ela não está no final. Ela é o quê? Paroxítona com ditongo aberto. Olha, quando eu tiver o ditongo aberto, ela não vai ser justificada por outra. Tá bom? Aí eu tenho uma regra especial aqui.
Muito bem, vamos pegar a tua regra que tu disse agora, bem lembrado. Assembleia, ela é o quê? Paroxítona. Paroxítona terminada em A. Procura naquela palavra lá. Linurchumps. Tem A, não tem A. On, ditongo. Tem A? Tem não. Portanto, paroxítona terminada em A não acentua. Não tendo regra geral, tenho que conferir nas específicas. É uma triagem. Procuro na primeira grade. Não tem, passa para a segunda. Cheguei aqui, assembleia. Bom, é um ditongo aberto? É, então a segunda regra das específicas são ditongos abertos. Quando vierem no final, faz o quê? Acentua. Quando não vier no final, retira-se. Ó, todas elas aqui são paroxítonas. Paroxítonas com ditongos abertos não se acentua mais. Dica rápida: se eu tiver um ditongo aberto, vier no fim, recebe acento por qual razão? Me justifica? Não. Vamos lá, quando ela vier no final, por que que corrói, papéis e céu recebe acento? Vamos justificar? Não. Só ditongo aberto. Vamos lá. Ditongo aberto, ditongo aberto. Monossílabo de ditongo aberto, você pode preferir isso, viu? E oxítono com ditongo aberto. Tá certo? Todo mundo calou aqui. Não olha pra mim não, Todo mundo calou aqui. Se for paroxítona com ditongo aberto, não tem acento. Oxítona com ditongo aberto tem acento. Por exemplo, herói. Herói tem acento, tem oxítona. Boa. Aberto. Exatamente. Heróico é o mesmo ditongo, mas não tem porque paroxítona. Exatamente. Aqui não é ditongo aberto, né? Por não vir no final, exatamente, por vir no final, é boa essa casadinha de herói e heróico, viu? É bem bom você colocar as duas juntas, né? Pronto, aí por ela você vê as outras. Vê as outras, ó. Hífen, eu esqueci, não foi? Me cobraram aqui, o colega já foi-se embora aí, ó. Hífen e hífens. Vamos lá. Eu coloquei os dois acentos aqui, não quer dizer que esteja certo. Vamos lá. Ambas são paroxítonas? Ambas são, né? Paroxítona, o que, gente? É N. E aqui é paroxítona também? É. Tem paroxítona terminado em ENS? Tem não. Por isso que a palavra hífen perde o acento. Ela não tem, nunca teve, aliás, né? Pronto? Terceira regra, vamos chamar de T2P. Não é isso. A regra não é esse não, é um truque aqui. Olha só, gente, aqui. Terceira regra específica, só são 4, a gente tá já acabando, viu? Terceira, acento diferencial. Eram 18 acentos diferenciais antes da reforma. Agora ficaram quantos, gente? Somente 5. Isso foi bom? Foi maravilhoso, né? Só 5 acentos diferenciais. Quantos acentos diferenciais temos, gente? 5. Preste atenção, só tenho 5 acentos diferenciais. Por que eu estou dizendo isso? Apresento já uma questão CESP também, que já cobrou acento diferencial. A sacanagem que fizeram aqui. Mas vamos lá. Quais são os acentos diferenciais dos 5? Vamos lá, ó. 2P, vamos, gente. 2P, TVF. Só são esses aqui. 2 com a letra P, TV, um com T, outro com V e outro com F. Entenderam? Vamos aqui explicar melhor. 2PT, Exatamente. Primeiro P, vamos lá? Primeiro P aqui é o verbo por, que tem acento da preposição que? Por. Então vamos lá. Quando eu digo o seguinte, ó. Vou pôr a mesa, fiz por você.
Preste atenção nas duas frases no sentido que querem imprimir. Por, qual dos dois tem acento aqui? Quando eu tiver o verbo, ou seja, quando der para trocar pela palavra colocar, vai ser o verbo pôr. Aí ele vai ter o acento. Então, vou o quê, gente? Colocar a mesa, vou pôr a mesa. Aqui é um verbo, portanto, ele recebe acento. Quando a palavra pôr for o quê, gente? Uma preposição, ela não recebe acento. Fiz isso por você. Nós temos a preposição por sem acento para diferenciar do verbo por com acento. Aqui sim é um acento diferencial. Certo? O segundo P vou colocar, exatamente. O segundo P é o verbo poder, tá? Aqui nós vamos ter uma diferenciação temporal. Não coloquei acento, mas uma delas tem acento. Pronuncie essa primeira frase para mim. Vamos lá. Como você já fez. É passado. É como que eu digo? Como você pôde. A gente diz como sinônimo de podre, né? Tá podre isso aqui, né? Como você pôde fazer isso comigo? O verbo poder, ele vai usar o acento para diferenciar o que, gente? O passado do que? Do presente. O presente não tem acento circunflexo. Você pode vir aqui, ou seja, aberto para o presente e fechado com acento para o passado. Tem questão a OCP que está super cotada. Ou vai ser a OCP ou vai ser CESP para vocês. São 5 bancas que estão inscritas na licitação para o Ceará. É a CESP, a OCP, Consupan, Consuplan. A UES está inscrita, é da do Ceará, né? Então ela está inscrita. Então, olha, vamos apostar para que seja o S ou a OCP, que são mais fáceis de lidar. Agora, caso seja CESP, a gente vai ter que estudar mais. Não vou dizer que é impossível, a banca é boa, né? Gente, ó, o estímulo, né, gente? Tô terrível hoje. Não, vamos. Vamos lá, próxima, terceira, número 3 aqui. Gente, eu vou falar do terceiro junto, o T e o V juntos, tá? Porque eles são irmãos aqui. Eu tenho o verbo ter e tenho o verbo vir, que indica movimento. Ele vai indicar plural. Presta atenção quando eu digo, ó, ele tem, como é o plural de tem aqui? Eles. A gente tem mania de dizer eles tens, né? É eles tens com ENS no final? Não. O acento aqui, circunflexo, virá para marcar o que, gente? O plural. Para isso é que eu vou chamar esse acento de quê, gente? Acento diferencial. Sabe como é que a banca pode te pegar? Essa palavra aqui, ela é monossílaba? Ela é monossílaba? É, não posso separar. Aí a banca vai dizer o seguinte: o verbo ter, aí grifa, tá aqui, é acentuado pela mesma razão da palavra dó. Dó não é monossílaba? Tem é monossílaba. São acentuados pela mesma razão? Não. Acentos diferenciais não são explicados por nenhuma outra. É o quê? Acento diferencial, ou então a banca pode dizer isso, que foi para fazer plural. Acento diferencial, ela é uma regra específica para ela mesma. Tudo bem? Vamos lá, a mesma coisa acontece com o verbo vem. Vamos lá, ele. Tem sem acento é Singular, singular e com acento plural. Exatamente. Está bem descrito no material de vocês isso aí, viu? Eu estou fazendo só resumo aqui. Ele vem, eles o que, gente? Vem. Eu ponho o acento aqui, sim ou não? Sim, ele vem. Por que que esse acento está sobre o verbo vir? Para fazer a marcação do
plural. Vamos lá. Tem outras coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então aqui são acentos diferenciais, estão marcando o plural. Outras observações aqui. Toma cuidado para você não conferir o verbo vir, que indica movimento, tá, gente? Com o verbo ver, que não são semelhantes, né? Eu posso dizer o seguinte, eles veem. Como é o plural de ver? Vamos colocar aqui, ó. Ele vê. Eles fazem o que, gente? Bota um acento. Eles veem. Duplico é. Antes do acordo ortográfico, havia o que? O acento no primeiro é. Leem, veem, voam. Tá certo? Vogais repetidas nunca são acentuadas. Pode lembrar disso. Vogais repetidas nunca recebem acento. Então, é sem acento. Eles veem, eles leem, eles creem. Tudo isso aí vai duplicar o E. Só vai conservar o acento circunflexo marcador de plural, o verbo ter e vir e seus derivados. Quais são os seus derivados, gente? Todo verbo que terminar em V e tem faz a mesma flexão em número. Como é? Não tem um verbo deter? Ele detém. Ó, não termina em tem? Todo verbo que tiver essa terminação aqui, ele vai conservar a mesma regra da pluralidade, viu? Ó, ele detém. Não tem esse acento aqui? Não tem? A palavra detém tem acento. É oxi terminado em quê? Em. Se eu faço o plural aqui, muda a regra. Eles o quê? Detém. Vira circunflexo para marcar o plural. Agora presta atenção numa coisa aqui perigosa. Eles detêm o poder da economia mundial. Grifou-se o verbo detém. Aí a pergunta vai lá, olha só isso aqui. A palavra detém é acentuada por ser oxítona terminada em? Gente, exato. Olha, mas isso não é perigoso? É perigoso demais, ó. Detém. Explica, por que detém aqui está acentuado? Oxítona terminada em EM e aqui acento diferencial ou marcador de plural. É incrível isso, né? É muito bom. Tem que verificar o acento, o agudo diferencial. Quando vocês virem um agudo, ele só serve para diferencial também. Vamos lá, ó. Contém. Isso aqui, esse verbo está no singular ou no plural, gente? Singular. Por que contém está sendo acentuado aqui? Oxítona terminada em EM. Por que essa palavra foi acentuada? Acento diferencial ou para marcar o quê? O plural. É isso. Vamos para a última regra, que vocês já estão cansados aqui. Quarta e última regra são as pronominais. Ah, é verdade, escreva agora. Faltou o F aqui. Gente, esse F aqui, faltam outras coisas para eu falar também. O F é a palavra forma e forma. Eles fizeram parte, deveria ter tirado, mas fizeram parte do nosso jogo e a gente vai falar aqui. Forma e forma, a palavra forma só vai levar acento quando ele estiver gerando ambiguidade. Só isso. Você vai colocar a palavra, por exemplo, fui comprar um pão de... Como é que eu falo isso aqui? Forma, não é isso? Forma é fechado. Tem como você dizer, eu fui comprar um pão de forma? Não, você vai comer pão, não vai ficar em forma, né? Então, isso aqui é o objeto, Já que não existe ambiguidade, eu não preciso colocar o acento. Quero ficar em forma. Eu vou colocar o acento aqui? Claro que não vou, porque não está gerando ambiguidade. Agora, se fizer a frase, quero ficar de forma, por isso não forma. Aí tem as duas, né? Sim, mas... Seria facultativo, porque pela frase
Não gerou ambiguidade, né? Também, ó, prova, mas eu queria provar que não havia ambiguidade. Era assim, é academia X, a forma certa para a sua forma. Não tem como gerar ambiguidade. Eu li sem acento e me dei bem, ó. A forma certa para a sua forma. Pode ser a forma certa para a sua forma? Se você levar em conta que seu corpo é uma forma, né? Não, mas o seu corpo não é forma, a academia que é a forma. Não sei. Aí diz que ali gerou ambiguidade. Aí sim, aí você vai colocar esse sinal na palavra forma. Gente, CESP, caiu uma questão assim, ó. Preste atenção aqui. Secretária. Pronuncia essa palavra. Secretária. Vamos justificar aqui. Secretária. Fica junto ou separa aqui? Junto porque a anterior é acentuada. Paroxítono terminado em ditongo crescente. E essa aqui se separa ou fica junto? Secretaria. Do I para o A é o quê? Crescente se separou. Sabe o que a banca perguntou? A safadeza disse assim: a palavra secretaria foi usado um acento para diferenciar da palavra secretaria. Aí, logicamente, ela foi usada para separar, né? O lugar onde se trabalha a secretária. Logicamente, semanticamente, regra gramatical, secretária está nas minhas regras de acento diferencial? Tá, não, só são 5. Secretária não entra, a CESP considerou isso aqui o quê, gente? É errado. Não é um acento diferencial. Secretária é para o terminado de tom, e a outra não é acentuado porque é uma paróxia terminada em A. Bom, né? É tão bom estudar, né? Pronominais, vejamos. Escuta só essa palavra, vendê-la. Por que vendê-la recebe acento? Gente, me diga, qual é a sílaba tônica em vendê-la? Eu sei, D, portanto ela vai ser chamada de quê? Vamos contar? Essa conta como última? Conta não, gente, isso aqui não é palavra, isso aqui é um pronome. Então ela vai ser o quê? Oxítona, terminada em quê? Em E. Você viu o pronome na frente, a ínclise aqui, e quer chamar isso aqui de paroxítona porque está já com o hífen separadinho. Tem que tomar cuidado para não confundir. Tá certo? Não é boa essa? Vamos lá. Vamos lá, ó. Beijá-la. Tem acento? Beijá-la. Tem acento? Por que tem acento? Oxítona terminada em quê, gente? Em A. É só isso. Oxítona terminada em A. Tá certo? Sim? Gente, eu estou agora com os questionamentos aqui. É a... Atribuir, distribuir. Sim, sim. E traduzir, Na hora, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tu me diz aí qual é? Eu não vou separar, tá? Atribuí-lo. Qual é a próxima? Traduzir está sem ação. Vamos lá, tem mais? Só essas duas? Vamos lá. Atribuí-lo. Vamos separar? Como é que fica? Atribuí-lo. Olhe bem para a palavra e veja se você não descobre. Forma um hiato. Por que ela é justificada? Por ser um hiato. Traduzi-lo. Traduzi-lo. Julgue. Tem acento. Porque ela é um oxítona terminada em quê? Em I. E ela não recebe acento por essa causa. Bem lembrado. Desculpa, eu não vi essa, não lembrava dessa. Isso. Tem que verificar se é hiato, por conta do hiato, exatamente. Gente, vamos lá.
Ou, finalizando, já ia esquecendo aqui, não é o quinto ponto, tá? Você vai anotar como exceção. O que são essas exceções aqui? Duas palavras que nem tem regra de justificativa de acento, nem de separação. Quais são as duas palavras, gente? Piauí e Tuiuiu. Tuiuiu é um passarinho, viu? Piauí e Tuiuiu. Tui, ui, u. Por quê? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Por que que Piauí... Vamos lá? Piauí. Vejamos, essa palavra na verdade estava acentuada de forma errada. Não era para Piauí receber acento. Por qual razão? Vejamos. Do A para o U, né? Ditongo. Ditongo o quê? Vamos lá. Ditongo decrescente. Em ditongos decrescentes, eu tenho que soma. Quem das duas é vogal? O A, vogal mais o quê? Semivogal. Eu encontro semivogal mais a vogal que é o I, não é verdade? Não é isso? Isso aqui forma hiato. Hiato é a junção de quê? De duas vogais em sílabas distintas. Eu estou tendo duas vogais aqui? Não, estou tendo uma semivogal mais o quê? Mais vogal. Piauí não é justificado por ser hiato, porque não tem hiato aqui. E por que que tem acento? Convenção de escrita. Vai usar tanto em Piauí como em Tuiuiu. Tuiuiu também é a mesma casa, que não forma hiato. Então decora aí, se cair na prova de vocês Piauí e Tuiuiu, saiba que ela já é alternativa, porque ela não tem nenhuma regra de acentuação. Segue, viu? Bateu os olhos em Piauí, já marca como ela. Tem nem o que julgar ali. 10 minutos para vocês fazerem, são quantas questões? São 10 aí? Não, mas eu vou que a professora ficou 15 minutos. Vocês ficam mais um pouquinho? Ou vocês têm... Vocês que sabem, tá? Resolve aí, gente, 5 minutinhos ou 10 minutinhos para fazer. Não?